aí, leitor, tudo bom? Quem nunca ficou em dúvida do que ler depois que termina um livro, né? Hoje eu vou contar pra vocês como é que eu faço para escolher a minha próxima leitura. Vou contar ali algumas dicas e também eu vou contar o que eu faço para poder escolher a próxima leitura com mais facilidade. Porque quando a gente termina um livro, normalmente a gente fica em dúvida do que ler depois. Às vezes acaba ficando ali um tempo, fica um dia, algumas horas, sem ler nada, porque ainda não decidiu o que realmente vai ler depois de terminar aquela história. Uma das minhas manias literárias é dar uma pausa na história, que significa se eu terminar um livro hoje de manhã, eu não posso ler nada depois de eu terminar aquele livro. Eu tenho que levantar, fazer as minhas coisas. Eu normalmente escolho, terminar um livro de manhã ou terminar um livro antes de dormir, porque eu sei que no outro dia eu vou conseguir ler alguma coisa. Ou eu tenho coisas para fazer durante o dia, então eu vou fazer as coisas e depois eu pego um outro livro para ler. Então eu tenho essa pausa aí de tempo. Eu normalmente não consigo entrar em maratona literária e eu consigo emendar um livro no outro. Mas quando eu termino um livro, eu já sei que livro que eu vou pegar depois. Que eu vou contar pra vocês o que eu faço para escolher a minha próxima leitura. O primeiro ponto é fazer uma TBR. Eu normalmente faço a minha TBR todo mês, lá no comecinho do mês, ou no último dia do mês, ou no primeiro dia do outro mês, né? Tipo, a gente tá saindo de agosto, então eu já estou preparando a minha TBR de setembro. E são livros que eu preciso ler ainda, ou tem alguma data específica, ou tava na TBR de agosto, mas eu não consegui concluir, então acaba indo para setembro, ou uma leitura que tá em andamento, que também vai para setembro, então entra também na TBR de setembro. E a partir daí eu faço a minha TBR. Eu uso lá os critérios de data. Se eu entro em leitura coletiva, eu coloco também na TBR. Se eu tô em projeto, eu coloco também. Então eu tenho o projeto Lança Lise. Então, no momento, eu tô lendo um livro de Lança Lise. E as minhas próximas 3 leituras são do Lança Lise. E é isso, então, é fazer uma TBR. Então, o primeiro ponto para facilitar a escolha da próxima leitura é fazer uma TBR. Mas tem alguns meses que eu abro ali a exceção, agosto. Como eu tô com o projeto aqui no YouTube do Veda, eu não consigo fazer minha TBR. Então, eu estou lendo realmente o que dá na telha. Mas como eu falei para vocês, como eu não tenho TBR, eu tenho o projeto Lança Lise que eu ainda não estou em dia. Então eu estou lendo os livros do Lança Lise, que querendo ou não acabou se tornando uma TBR. Eu falei no ponto anterior de uma data específica. O segundo ponto é essa data específica, data comemorativa. Teve agosto, Dia dos Pais, então eu pensei em ler Eclipse, porque eu preciso dessa continuidade na série de Crepúsculo. E quando fala de pais da literatura, eu lembro do pai da Bella. Então, eu leria Eclipse por causa do Dia dos Pais. Então, Eclipse estaria na minha TBR de agosto por causa do Dia dos Pais. Outubro tá vindo aí, tá vindo o Dia das Crianças, então eu colocaria na minha TBR de outubro livros com a temática infantil ou com uma criança especial, que tivesse ali um personagem, um livro narrado para uma criança, esse tipo de coisa. E outubro também tem Halloween, então já tô fazendo a minha TBR de livros de terror. Então a data específica significa isso, é uma data comemorativa que você coloca aquela data no livro. Você adapta aquela data com o livro que você vai ler. Então, para fazer a TBR certinha, coloca ali um livro com uma data específica que vai dar super certo. Meu terceiro ponto, eu não costumo seguir série. Mas se você costuma seguir série, você está lendo ali a série, então leia o livro seguinte da história. Ou leia um livro que seja do mesmo ambiente, do mesmo mundo, ou até um livro com um gênero parecido. Eu terminei Devil's Night há alguns meses atrás e eu tava querendo ler livro Dark. Mas terminou aquela série, eu li os 6 livros e eu pensei, o que eu vou ler? Eu comecei a ler Hades Hangman, que eu li Prelúdio Sombrio, que é o livro 1 da série Hades Hangman, que também é romance dark. Então, já que eu estava na vibe, não sabia o que ler depois de Devil's Night, eu li um livro de romance dark
como a série que eu tinha acabado de finalizar. Um outro exemplo de livros do mesmo universo são os livros da Cassandra Clare. Então, se você finalizou ali a primeira trilogia ou 6 livros dos Instrumentos Mortais, leia algum outro livro da Cassandra do mesmo universo, ou o Holy Black, que tem uns livros que as duas escreveram juntas, e vai dar super certo. Para as amantes de Colleen Hoover, tem várias autoras de drama, e eu até citei algumas no vídeo anterior, que vai estar aqui, eu acho que é aqui do ladinho, vai estar aqui a minha indicação de autoras de livros de drama, autoras que eu quero ler. Então não é bem oficial a indicação, mas são autoras de drama, as pessoas que gostam de Hoover, assim como eu. Pra quem não costuma seguir série, ler ali um livro que seja do mesmo ambiente, ou pra quem gosta de ler série, continuar a ler série, leia outros livros do autor, se você finalizou. Dá pra você montar aí uma lista de livros pra você não ficar perdido assim que você finaliza uma história. O quarto ponto é livros que eu quero muito ler. Eu fiz alguns vídeos aqui no canal de livros que eu quero muito ler, e eu fiz ali a minha lista de livros que, tipo, contei pra vocês algumas dessas listas, né? No meu Notion, eu coloco lá livros também, a lista completa. Então lá eu tenho a minha lista completa de livros que eu quero muito ler. E eu vou separando por mês. Tipo, se eu acabei de terminar um romance, eu coloco um terror que já está naquela lista de livros que eu quero muito ler, então eu acabo passando para frente. Fazer ali a minha lista de preferências. Mas, assim como eu falei também, de mania literária minha, acabou fugindo um pouquinho do assunto aqui desse vídeo, mas falando de um pouquinho da minha mania literária, questão, né, o meu jeito de escolher a minha próxima leitura, que nem eu falei, se eu finalizei um romance, eu quero ler um livro mais pesado. Se eu finalizei ali um terror, eu vou querer ler um Young Adult. E eu li ali um livro mais dark, eu li, né, a série Dark, eu li Prelúdio Sombrio e li um livro que me fizesse refletir sobre a minha vida, que foi Algo Como Ser Feliz. Então, intercalar, brincar entre os gêneros é muito divertido e também é uma boa saída para quem quer escolher a próxima leitura. Então, veja aí o seu gênero literário favorito e veja o que você sente vontade de ler depois. E quando você criar esse hábito, tipo, não, eu gostei de ler terror depois de romance, então toda vez que eu termino um romance eu quero ler um terror. É assim. Então é assim que eu escolho a minha leitura. Então eu já monto minha TBR com romance e um terror depois, porque eu já sei o que eu vou sentir vontade de ler depois. O meu quinto ponto de escolher a minha próxima leitura é ver se algum livro vai sair alguma adaptação, né? Vai sair ali a adaptação que vai no cinema ou que vai para alguma plataforma de streaming. Então eu coloco aquele livro na minha TBR. Vai sair, saiu o filme do Vermelho, Branco e Sangue Azul. Então eu li Vermelho, Branco e Sangue Azul esse mês. Ele já estava na minha lista justamente por causa do filme. Então, inclusive, vou trazer aí a minha comparação entre o filme e o livro para contar para vocês o que eu achei. Para quem fica perdido aí quando termina uma história, é muito legal ver o que vai sair de adaptação literária. Já para você ir se ambientando no mundo e também para poder fazer essa comparação depois aí com seus amigos, suas famílias. Porque é muito legal, né? Falar, aparecer um filme e falar, eu li esse livro, esse filme é por causa de um livro, essa série é por causa de um livro, é muito legal. É isso, essas são as minhas formas de escolher a minha próxima leitura. É desse jeitinho que eu faço a minha TBR, né? É a forma que eu escolho a minha próxima leitura, para eu não ficar pensando depois, quando eu finalizo um livro, ficar ali um tempo sem saber ou ainda não decidiu o que eu vou ler. Então é isso. Se você gostou das minhas dicas, se alguma dica dessa você vai colocar em prática, ou se você já tem esse hábito, algum hábito aqui, na verdade, que eu falei no vídeo, então deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente tá chegando na nossa reta final do Veda. Vai sair vídeo hoje à noite também, porque
tive alguns problemas, mas teve aí 3 dias de vídeo duplo. E é isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve, comenta e até depois, até daqui a pouquinho.